Caros ouvintes, boa noite. Aqui estamos novamente em nossa jornada de cura para celebrar saúde através das ondas milagrosas da Rádio Mundial. Apesar de nossa formação médica, onde as escolas de medicina ensinam que o ser humano é corpo físico, um amontoado de células, tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos, se estes estão funcionando bem, estamos vivos e saudáveis. Se funcionam mal, estamos vivos, mas doentes. Se param de funcionar, vamos a óbito, morremos. Este é o conceito bem materialista que ensina a ciência médica. Mas a ciência médica foi obrigada a admitir que, além de corpo físico, nós somos mente também. Mas para a ciência médica, mente significa pensamento e comportamento. Se você pensa e seu comportamento ou seu modo de viver é aprovado pela sua família, sua cultura, a sociedade onde você vive, pela sua escolaridade e mesmo pela sua religião, você será considerado mentalmente sadio. Caso contrário, você será considerado um doente mental. Então, aqui na ciência médica, a palavra cura simplesmente significa curar o corpo físico de doença, ou equilibrar uma mente que se desviou do comportamento aprovado dentro daquela sociedade. A cura do corpo físico pela medicina é competência da clínica geral, da pediatria e de todas as demais especialidades. Para os desvios da mente, a competência de buscar cura é do psiquiatra, psicólogo ou mesmo do neurocientista. Para a ciência médica, então, somos corpo e mente e ponto final. Mas será que somos, de fato, somente corpo e mente? Já dissemos e vamos repetir, porém, que apesar do que sempre nos foi ensinado, que este universo é formado de 3 reinos, reino mineral, vegetal e animal, este ensinamento que recebemos não está completo. Pois, a rigor, este universo é formado de 5 reinos, e não dos 3 reinos anteriores. O primeiro reino se chama reino espiritual. Podemos chamá-lo reino da criação. O segundo reino se chama reino mental. Podemos chamá-lo de reino das funções. Aí seguem reino mineral, vegetal e animal. Agora está tudo completo, e tudo, eu disse tudo, pode ser situado dentro de um ou mais desses 5 reinos. O reino espiritual é o reino primeiro, a partir do qual todos e tudo aconteceu neste universo. Assim é o reino de toda a criação e de todas as formas. Por isso você pode chamá-lo reino da anatomia. Esta criação pode se chamar girassol, feijão, baleia, ser humano, helicóptero, alfinete ou computador, que não importa. Tudo e todos somos filhos da criação do reino espiritual. E todas as formas de criação do reino espiritual. Aqui o espiritual é escrito com E maiúsculo, porque é sinônimo de Deus. Nas Escrituras Sagradas está registrado que Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Claro que é um sentido figurado, porque para Deus tempo não existe, e muito menos Deus iria se cansar, ou se cansou para fazer este universo. Mas o fato mais importante desta citação sagrada é o tempo do verbo. Deus fez. Ele não está fazendo e nem pretende fazer um dia ou num futuro próximo ou distante. Ou seja, tudo no reino espiritual já foi e está criado. Tudo está pronto. Todas as criações estão prontas. Assim, ninguém pode receber o rótulo de inventor. Nunca ninguém inventou ou vai inventar nada. Tudo já está inventado pela graça do reino espiritual. O que existe, então, são os descobridores. Alguém descobriu o computador, não inventou. Alguém descobriu o telefone sem fio, não inventou, e assim por diante. Mas toda esta criação tem que desempenhar um papel neste universo.
Assim, o reino espiritual nomeou um outro reino para designar o papel e a função de cada criação. Se o reino espiritual é a criação de tudo e todas as formas, o reino espiritual criou o reino seguinte, que é o reino mental, que estabelece a fisiologia, a logística, a função de cada criação. Assim, o reino espiritual criou o mar, mas o movimento do mar e as marés funcionam sob a batuta do reino mental. O reino espiritual criou o planeta Terra e demais planetas do sistema solar, e o próprio Sol. Mas quem coordena o movimento de tudo e de todos é o reino mental. Agora sim, você pode pensar em qualquer criação do reino espiritual que ela terá que se situar no reino mental, reino mineral, reino vegetal ou reino animal. Quando afirmamos com muita ênfase o reino espiritual ou Deus já criou tudo e todas as coisas neste universo, decorre como revelação algo simplesmente espetacular. Se o reino espiritual já criou tudo neste universo, entendam então, todos os milagres e todos os milagres de cura já existem, já foram criados pelo reino espiritual. E o reino mental tem a função de fazer o milagre acontecer para esta ou aquela finalidade, para este ou aquele necessitado de cura. Tudo isto falamos para chegarmos agora no ponto onde saúde, doença e cura no reino espiritual é muito diferente do que é ensinado pelas escolas médicas. Para começar, no reino espiritual, nós não temos somente duas saúdes, física e mental. No reino espiritual, nós temos 7 saúdes. As nossas 7 saúdes no reino espiritual são saúde física, mental, espiritual, emocional, afetiva, social e até financeira. Saúde física seria também para o corpo físico, saúde mental para o corpo da mente. Embora, para o reino espiritual, o sentido de mente é muito diferente, muito mais amplo, muito mais largo que para a ciência médica. E sobre isto vamos falar numa próxima oportunidade. Saúde espiritual. É preciso entender. Aqui, espiritual com E maiúsculo é sinônimo de Deus. Então, a expressão doença espiritual é uma grande impropriedade. Seria como dizer Deus está doente, o que é um absurdo. Então, vamos traduzir a expressão saúde espiritual e doença espiritual. Na verdade, o sentido de saúde espiritual é galgar a escala do conhecimento espiritual. Se você consegue algum conhecimento espiritual, você pode ter saúde espiritual. Mas se você tem uma ignorância total do reino espiritual, então nós poderíamos dizer que você tem uma doença espiritual. Seguindo então, saúde física, mental, espiritual, saúde emocional. É o equilíbrio de todas as nossas emoções. Saúde afetiva é o equilíbrio de todos os nossos relacionamentos com nossos próximos, com os mais distantes, com Deus e com nós mesmos. Saúde social é o bem-estar social da geografia do lugar onde vivemos. É a paz para trabalharmos, sermos úteis a nós mesmos e aos nossos próximos, formarmos nossa família e educarmos nossos filhos. Finalmente, saúde financeira é o equilíbrio entre receitas, o que ganhamos, e despesas, o que gastamos. Saúde financeira é ganharmos mais do que gastarmos. Doença financeira é gastarmos mais do que ganharmos. Pois bem, agora posso responder a todas as perguntas que chegam. Afinal de contas,
O que é a cura espiritual? Toda a cura espiritual pode ser mais conhecida como milagre. É muito provável que quando alguém pronuncia "foi um milagre", deve ter ocorrido uma cura espiritual. Mas o que é o milagre? Se o milagre traduz a cura espiritual, vamos saber o que é o milagre. O milagre ocorre subitamente contra toda a lógica científica ou material, para o bem de tudo e de todos, de um ser humano, animal, vegetal, mineral, e para todo o planeta ou todo o universo. Mas o que podemos entender como milagre? É de Albert Einstein a frase: você pode não acreditar em milagres, mas você pode acreditar que tudo que está acontecendo à sua volta é um verdadeiro milagre. Para nós, seres humanos, nos interessam os milagres de cura. O milagre nos ensina que a doença não existe. Quem precisa do milagre é o doente ou o necessitado. Vou repetir, é importante, hein? O milagre nos ensina que a doença não existe. Quem precisa do milagre é o doente ou o necessitado. O milagre nos ensina também que não existe doença ou doente incurável. Mas vamos definir melhor o milagre para que você possa entender o milagre e assim entender o que seja uma cura espiritual. O milagre é qualitativo, ele não é quantitativo. Não existe um milagre maior que outro. O milagre sempre é uma consequência. O que importa mesmo é a sua fonte. O milagre naturalmente ocorre como expressão de amor. Assim, tudo o que vem do amor é um milagre. O milagre é uma sincronicidade entre a matéria, o espaço, o tempo, o possível, a psique e Deus. Os milagres exaltam a vida. Deus é a vida. Não são nossas células que nos dão vida, mas a vida, entre parênteses, Deus, que faz com que as células funcionem em perfeita harmonia, nos proporcionando vida e saúde. Isto é um milagre. Os milagres fogem ao controle, à lógica do consciente. Eles pertencem ao universo do inconsciente. No mundo espiritual, é natural um milagre acontecer. O não acontecer de um milagre no mundo espiritual é que é um fato anormal. O milagre é um direito de todos os seres humanos. Antes, porém, é necessário a purificação. O milagre é curativo e sempre supre numa falta. Quem faz acontecer o milagre, o curador, tem mais para dar àquele que está em falta e tem menos, o necessitado de cura, e o milagre tem que acontecer. O milagre é uma troca de amor. Amor para o doador e amor para quem o recebe. O uso de milagres como espetáculo para induzir a crenças ou para arrecadar dinheiro é uma compreensão equivocada do propósito do milagre. A oração é o veículo dos milagres. Através da oração, o amor é exaltado. A decorrência é um milagre. Milagre é o princípio, o meio e a finalidade. Milagre é efeito, é consequência que vem da fonte maior. Os milagres estão acima da lógica material ou científica, do ver para crer.
Eles ocorrem a partir do reino espiritual. Aqui a lógica é crer para ver. Milagres surgem da convicção do crer para ver e assim dão testemunho da verdade. Os milagres estão sempre acontecendo. Basta você querer enxergá-los. A vida é um milagre e cada dia de sua vida tem que ser devotada ao milagre. Milagres sempre ensinam que o doar é tão bem-aventurado quanto o receber. Doar aumenta a força do doador e supre a falta de quem recebe, do necessitado. Milagres transcendem o corpo ou a matéria. São passagens súbitas da invisibilidade. Pertence ao espírito, por isso curam. Milagre é um serviço. É o máximo serviço que pode ser prestado a alguém. Aqui verdadeiramente é amar ao próximo como a ti mesmo. Milagres refletem leis espirituais. Portanto, não obedecem ao espaço, ou ao tempo, ou ao impossível. Por isso, acontecem aqui e agora. Milagres despertam que é o espírito e não o corpo que é o altar da verdade. E este reconhecimento que conduz ao poder curativo do milagre. Milagres são sinais de perdão. Através dos milagres, aceitamos o perdão e podemos estendê-lo ao nosso próximo. Milagres demonstram que não é porque você não vê que o espírito não existe. Milagres rearranjam a percepção e colocam todos os níveis em perspectiva verdadeira. Isto é cura, porque a doença vem da confusão de níveis. Milagres fazem com que sejas capaz de curar os doentes e ressuscitar os mortos, porque foi tu mesmo que fizeste a morte e a doença. Milagres representam a libertação do medo. Expiar significa desfazer. Desfazer o medo é uma parte essencial do milagre. O milagre demonstra que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. O milagre demonstra que é privilégio dos perdoados perdoar. Milagres curam, porque negam a identificação com o corpo e afirmam a identificação com o espírito. Milagres devem inspirar gratidão, não reverência, e exaltam sua santidade, que pode estar oculta, mas nunca perdida. Milagres intercedem pela sua santidade e fazem tuas percepções santas, colocando-te além das leis físicas. Eles te erguem à esfera da ordem celestial ou espiritual, onde aqui você é perfeito. Milagres libertam tua mente da prisão de tuas ilusões e tuas crenças
e assim restauram a tua sanidade. Milagre é pensamento certo, alinhando tuas percepções com a verdade. Milagre é correção do falso pensamento ou das falsas crenças. O Espírito Santo é o mecanismo dos milagres. Ele conhece tanto a verdade quanto tuas ilusões. O milagre dissolve o erro, porque o Espírito Santo o identifica como irreal ou falso, como a luz faz desaparecer a escuridão. O milagre te liberta da tua falsa percepção de isolamento, tristeza, erro, medo, doença, envelhecimento e morte. Milagres surgem de um estado milagroso da mente, ou um estado de prontidão para o milagre acontecer. Milagre nunca se perde. Pode tocar muitas pessoas que nem mesmo encontraste e produzem mudanças nunca sonhadas em situações das quais nem mesmo estás ciente. O Espírito Santo é o mais elevado veículo de comunicação com Deus. O milagre é um veículo temporário. Quando tomas a comunicação direta com Deus, a necessidade do milagre desaparece. O milagre é indiscriminado. Ele serve a todo tipo de percepção, falsa ou errada. A revelação te une diretamente a Deus. O milagre te une ao teu irmão. Então, todas estas afirmações sobre milagre fazem a gente entender sobre cura espiritual. O milagre sempre é uma consequência. A cura pode vir pela ciência médica, a cura pode vir pelo seu sistema imunológico, a cura pode acontecer pela energia mental. Seria a cura mental. Então, quando alguém se cura de apenas uma doença, vamos imaginar que você tem mais que um problema de saúde. Se você, por exemplo, tem uma dor no pescoço, um torcicolo frequente que toda hora te atormenta, mas você também tem uma hepatite, e você conseguir uma cura para esse torcicolo persistente no pescoço, mas a hepatite não se curar, você não obteve uma cura espiritual. Foi uma cura mental. Porque a cura espiritual, ela serve a nossas 7 saúdes. Saúde física, mental, espiritual, emocional, afetiva, social e financeira. Então, a cura da saúde financeira é a abundância, a provisão que nós recebemos para a nossa jornada terrestre. Então, a cura espiritual é muito ampla, ela é total. Ela nunca é parcial. Se é parcial e não foi pela ciência médica, então é uma cura mental. E sobre cura mental, nós já falamos, mas vamos falar muito mais, que também é uma grandiosa ferramenta de cura. Então, a nossa mensagem hoje era esta. Agradecemos toda essa atenção recebida. Se quiserem ouvir nossas palestras anteriores, acessem o YouTube. Se quiserem mais conhecimentos sobre medicina espiritual,
Acesse nosso site www.medicinaespiritual.com.br. Se quiserem conhecer o nosso trabalho como médico, na nossa clínica de dor do sistema músculo-esquelético, acessem também o nosso site www.ruicomymercurio.com.br. Estamos disponíveis para palestras, conferências, cursos. O nosso telefone de nossas clínicas são 3742-9633, no bairro do Morumbi, São Paulo, ou no telefone 11-3661-4243, no bairro do Pacaembu, também em São Paulo. Muito obrigado, tenham todos muita saúde, sejam todos muito felizes.